Último treino do Flamengo define time que enfrentará o Corinthians. E aí, Pedro vai vir como titular ou não? Planejamento de contratações do meio do ano definido e vamos falar também da notícia que tá todo mundo falando sobre a final da Libertadores ser decidida no Maracanã. Mas calma que é a sub-20, não é a do time principal. Então a galera que tá espalhando isso aí nas thumbnails só para chamar a sua atenção, aqui não. Aqui a gente vai direto ao ponto, fala a verdade para você decidir se você vai continuar no vídeo ou não. Essas e outras notícias do Mengão para você agora, então já curte esse vídeo aí, porque eu cheguei com o seu resumo diário de Flamengo. E aqui é assim, com um resumo diário de notícias do Flamengo, direto ao ponto, sem enrolação. Então, se você está assistindo esse vídeo, gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Até para você, em contrapartida, dar uma moral para outro flamenguista como você, ajudar o nosso canal aqui a bater os primeiros 800 inscritos, acompanhe o nosso canal totalmente de graça. Clica no botão inscreva-se aí e já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, o Flamengo treinou o seu terceiro treino depois do jogo na Libertadores contra a LDU. O Flamengo treinou quinta, sexta e na manhã deste sábado, finalizando assim os preparativos para esse grande jogo contra o Corinthians. Grande jogo por quê? Porque além de ser um clássico nacional, todos os ingressos foram vendidos. Então, assim, vamos ter um Maraca lotado, vamos ter uma grande festa aí, com algumas dúvidas ainda. O Felipe Luiz já tem na sua cabeça a definição do time do Flamengo, mas a gente sabe que ele só divulga muito perto da partida. O Alexandro, ele ainda está com edema na coxa, então esse jogador está fora do jogo. O titular deve ser o Ayrton Lucas. A novidade é o Plata, que não está sentindo dores, treinou normalmente com o time, deve enfrentar o Corinthians, mas provavelmente no banco de reservas. Então vai ser opção aí para o segundo tempo. A novidade também é que quem volta ao time depois de não ter subido para a altitude com o time do Flamengo é o De La Cruz, e a dúvida fica no ataque. Pode ter o Michael aberto pela ponta, ou a gente pode ter o Pedro centralizado e aí o Bruno Henrique aberto pela ponta. O Gerson seria o outro ponta do time. Então o time do Flamengo ficaria com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, o Léo Pereira voltando também, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, o Arrascaeta armando. E aí na ponta a gente tem o Gerson e aí o Felipe Luiz está com essa dúvida. Se o Pedro entrar como atacante titular, Bruno Henrique vai para a ponta. Se o Bruno Henrique fosse improvisado de 9 ali, esse jogador mais centralizado, aí como eu disse, a gente terá o Pedro na ponta. Lembrando que esse jogo, o Bruno Henrique entrando em campo, ele fará o jogo de número 300 com a camisa do Flamengo, né? É, assim, independente do extracampo, a gente está falando do campo, é um jogador, assim, que está na história do Flamengo, não só por conta do recorde de títulos, né, mas por conta do que ele fez. Na minha opinião, por exemplo, foi o jogador mais importante em 2019. Muita gente fala do Gabigol pelos gols que ele fez, mas eu gosto muito do Bruno Henrique. Acho que sem o Bruno Henrique a gente não conseguiria ter feito a campanha que a gente fez. Tanto é que ele foi eleito o jogador daquela Libertadores, né? Como eu disse, os ingressos estão totalmente esgotados, então vai ser um jogão. O Dorival já aceitou treinar o Corinthians, mas não vai assumir para esse jogo, né? Ele vai assumir só na segunda-feira, então já deu aquela leve pipocada, né? Até porque também entraria numa furada de assumir o time agora. Muito parecido com o que o Tite fez, né? O Tite fez isso também quando assumiu o Flamengo, a véspera de um Flamengo-Corinthians. Ele decidiu não ir para o jogo, só assumir depois. E mudando de assunto aqui, falando um pouco de contratações, essa semana cheia, muita coisa falada aí, falamos isso no vídeo anterior sobre o Jorginho, né? Eu vou até falar do Jorginho um pouco mais daqui a pouco, mas ele é uma das contratações que o Flamengo pretende fazer nessa janela do meio do ano. O Flamengo pretende também um reserva pro Arrascaeta, não necessariamente um reserva, mas um jogador que dispute posição com ele, né? Principalmente nos jogos que o Arrascaeta estiver sendo poupado ou com a seleção do Uruguai. Mas a outra contratação que o Flamengo pretende fazer é de um ponta. Aí muita gente questionando, né? Por que o Flamengo vai contratar um ponta se o time tá cheio de ponta? A verdade é que o Flamengo quer um ponta com características diferentes. O Flamengo quer um ponta driblador, desses que, quando entra na área, ele consegue, ao driblar, abrir mais espaços. Ou para um centroavante vir por trás, fazer aquele facão, ou para o próprio meio-campo, né? E aí, a gente ainda não tem um nome. Mas quando se fala de Flamengo, muita gente termina se oferecendo. E aí, entrevistaram recentemente um garoto do Feyenoord, um destaque lá, um brasileiro, revelado pelo Curitiba, o Igor Jesus. Ele se declarou ao Flamengo, dizendo que o sonho dele é jogar com a camisa do Flamengo. Então, muita gente cogitando essa possibilidade.
Ele não seria esse ponta driblador, ele até tem essa característica de ser ponta, né? Mas não seria exatamente o ponta que o Flamengo precisa, mas a verdade é que o valor dele é muito alto. Hoje ele tem um valor de 16 milhões, eu dei aqui uma olhada no Transfermarkt, mas ele deve ser vendido por 35 milhões de euros, né? Para um time da Inglaterra. Vários times da Inglaterra estão querendo a contratação desse jogador do Feyenoord. Então, assim, a verdade é que apesar de muita gente na imprensa estar falando dele nas redes sociais, a verdade é que nesse momento ele está fora dos planos do Flamengo. E aí sim, falando do Jorginho, a notícia que chega é de que o empresário dele avançou as tratativas com o Arsenal e vão conseguir rescindir com o Arsenal. Então vão tentar ali, na verdade, um acordo por conta do bônus que ele tem no contrato dele, que ele recebe se ele cumprir o contrato inteiro, ele vai tentar negociar isso, né? É claro que todo dia chega uma informação nova, a gente não tem como saber esses bastidores, então a gente vai tentando sempre trazer tudo atualizado aqui para você, mas assim, não estou inventando nada, eu estou trazendo todas as informações que estão pipocando. Por isso que todo dia tem uma informação nova aí sobre o Jorginho. A verdade é que o Flamengo, na sua parte, já está acertado com o jogador, já acertou as bases salariais e o tempo de contrato. Então seriam 3 anos de contrato, indo até o meio de 2028, né? A verdade é que até o final do mês, é a única informação que a gente pode prever assim com mais certeza, que até o final do mês essa situação já esteja definida, né? Até porque ele volta a treinar agora na segunda-feira, na próxima segunda-feira. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falar de outro jogador que está lá na Inglaterra, que é o Alcaraz. Alcaraz jogou mais uma vez pelo Everton, mas mais uma vez ele entrou vindo do banco. Isso não é muito interessante para o Flamengo, porque a cláusula é ele entrar como titular. Então faltam 4 jogos ainda para o Everton lá na Premier League. Se ele entrar em 2, aí a cláusula ela é ativada automaticamente, o Everton tem que comprar. Muito provável que isso aconteça, né? Provavelmente não vai acontecer. O Everton mais uma vez perdeu esse jogo, perdeu para o Chelsea. Então assim, não está vindo bem das pernas. O Alcaraz não vem fazendo bons jogos, né? Então, ele fez até um primeiro bom jogo, que ele deu passe, sofreu pênalti e tudo mais, mas assim, vem entrando praticamente em todo jogo, mas não vem fazendo muita diferença. O GE traz uma informação diferente com relação ao contrato dele, diz que são 9 jogos, então já não daria para cumprir, né? Já a coluna do Fla traz que são 6 jogos e ele já cumpriu 4, precisa de 2. Ou seja, a gente também não tem essa informação ao certo. O que a gente sabe é que provavelmente o Everton não vai exercer essa compra em definitivo e a gente espera que pelo menos o Flamengo ache um outro comprador, porque além dele já não ter dado certo no Flamengo, o Felipe Luiz já deu a declaração de que não conta com o jogador quando ele saiu daqui. Então agora imagina o clima que seria ele voltando no meio do ano, né? Não teria clima. O Flamengo tem que achar um comprador para ele e que pague o que o Flamengo pagou para não ficar no prejuízo. E aí sim, finalizando o nosso vídeo aqui falando da Libertadores Sub-20, a Conmebol definiu que a Libertadores será realizada no Maracanã em agosto, a final. Lembrando que o Flamengo já é o campeão, né? E aí o Flamengo enfrentaria então o campeão europeu. O campeão europeu é definido no dia 28, a próxima semana agora, entre Barcelona e Trabzonspor. É um nome assim, mais ou menos, que é um time da Turquia. Quem ganhar, enfrenta o Flamengo aí em agosto. Lembrando que o último Mundial, o Flamengo foi campeão em cima do Olympiacos de virada. Eu estava no Maracanã lá, dei sorte pro Flamengo. Esperamos aí que sejam, imagina, Flamengo e Barcelona no Maracanã. Um jogão, mesmo que sendo sub-20. As notícias do Flamengo de hoje são essas. Curte, comenta, compartilha, deixa o seu like aí, fala o que você achou aqui do vídeo, deixa a sua opinião aí. Se você ainda não segue o nosso canal aqui, segue para dar aquela moral. E já sabe, nos vemos no próximo vídeo com mais informações resumidas do Flamengo. Forte abraço!